Pode abrir comigo o livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Todos acharam? Jeremias. Capítulo 33. Qual é o versículo? Jeremias 33. Todos estão me ouvindo lá atrás? Legal? Jeremias 33, 3. Olha o que diz a palavra de Deus, um versículo muito conhecido. Diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem sabe esse é um dos versículos, meus versículos favoritos. Sabe por quê? É um versículo meu favorito da Bíblia, porque é um versículo cheio de intimidade. É um versículo cheio de relacionamento. É um dos versículos cheios de intimidade com Deus. Invoca-me e te responderei. Quem sabe se perguntasse para mim hoje, o que representa esse versículo para mim? Quem sabe nós poderíamos dizer hoje à noite que esse versículo é o telefone do céu. E o melhor de tudo é que a operadora do céu nunca sai do ar. Quando Ele quer falar com você, ela sempre está ativa. Quem sai do ar é nós, muitas vezes, né? E o Senhor quer estabelecer uma sintonia fina conosco, de intimidade conosco. E esse versículo, então, é Deus falando conosco. Deus nos trouxe aqui nessa noite. Eu sei que você veio aqui para receber milagres de Deus. Eu também estou aqui porque eu quero milagres de Deus. Mas você veio aqui nessa noite para buscá-lo também, para invocar o nome do Senhor, invocar o poder de Deus. E baseado nesse versículo diz que se nós invocarmos a Deus, Ele vai o quê? Nos responder. Isso quer dizer que quando eu me coloco diante de Deus com um coração quebrantado, um coração voltado para o seu propósito, um coração voltado para o querer de Deus, um coração voltado para o reino de Deus, Ele vai me abençoar segundo a sua vontade. E quando eu permaneço no centro da vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então nessa noite, invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos dizer, alguém me chama pelo nome, alguém está próximo de você e te chama pelo teu nome. Você imediatamente vai responder. Imediatamente você responde. E dessa mesma forma nós vemos que quando invocamos o Senhor e chamamos o nome dEle, Ele, opa, tem alguém me chamando. O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, pelo qual se inclinou para mim e me ouviu. Quer fazer Deus se inclinar nessa noite? Invoque Ele em espírito e em verdade, e preste para Ele aquilo que você sente. Se humilhe diante dEle, arrependa-se diante dEle, e a cura vai ser gerada na tua vida. Então, nós podemos ver que Ele nos ouve, e nós podemos contar com a presença de Deus. Quantos aqui querem contar todos os dias com a presença de Deus? Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você se coloque diante dEle, porque Ele quer falar com você.
Eu falei essa semana na rádio sobre envolvimento e compromisso. Se envolver, todos se envolvem. Depois, no final da reunião, nós vamos arrumar as cadeiras do culto aqui, do templo. E quem sabe muitos se envolvem. Eu estou dando um exemplo. As cadeiras já estão arrumadas. Estou dando um exemplo. Muitos se envolvem em arrumar a cadeira. Mas daqui a pouco, amanhã tem que arrumar a cadeira de novo. E se eu não tiver um compromisso, eu não vou vir. Existe uma diferença de envolvimento e comprometimento. O envolvimento não gera maturidade, não gera sabedoria, não gera intimidade, porque eu estou envolvido. Mas o compromisso te leva para a intimidade. Saul, ele era envolvido, ele foi ungido. Eu falei isso na rádio. Ele era envolvido, foi ungido e teve que sair de cena. Davi tinha compromisso. Ele foi fiel na intimidade e expressou em público o que Deus tinha colocado na vida dele. Na intimidade ele matou o leão e o urso, e em público ele derrubou o gigante. Deus chamou você para derrubar o gigante que te afronta todos os dias. Ele te chamou para derrubar o gigante de enfermidade, de dor, de sofrimento, de angústia, de medo. Todo gigante vai cair por terra hoje em nome de Jesus, porque nós estamos aqui compromissados com Deus. Judas era envolvido. Judas foi chamado por Jesus, andou com Jesus, viu milagres de Jesus, mas o coração não estava tratado, ele estava corrompido. Pedro negou Jesus, se arrependeu, mas foi até o fim, porque era comprometido com a causa. E nós estamos aqui nessa noite para invocar o Senhor e dizer: Senhor, eu estou comprometido com a tua causa, eu estou comprometido com o teu propósito para a minha vida. Porque quem está comprometido paga um preço. E eu sei que você está aqui nessa noite para pagar um preço em clamor, em oração e continuar jejuando. Nós estamos nessa cruzada. E nós estamos te convocando junto como igreja para pagar um preço em jejum e oração por essa cruzada. Não para dizer que nós vamos fazer cruzada, mas para que nós possamos encher os céus de pessoas que precisam de Jesus. E tem muitas pessoas precisando de Jesus. E uma coisa que eu fico maravilhado é que os ouvidos de Deus estão abertos. Estão abertos sobre nós. Não existe nenhuma parte da nossa vida, nenhuma situação da nossa vida que Deus não se interesse por ela. Quem sabe muitas coisas a gente acha que Deus não está preocupado conosco. A gente pensa que Deus não está nem preocupado com muitas coisas. Deus se interessa por cada detalhe da tua vida. Por isso que Ele diz: clame a mim. Ele está interessado profundamente. E uma coisa Deus falou comigo nessa tarde: Ele não somente está interessado, como Ele quer estar envolvido e compromissado com você, porque Ele é fiel e justo para cumprir cada promessa que Ele te deu. Mas nós precisamos entender que a promessa de Deus é condicional. Existe uma condição. Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, procurando guardar os teus mandamentos, você vai ser bendito por onde você for. Mas existe uma condição: ouvir a voz de Deus. Muitos não querem ouvir. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus direciona, aquilo que Deus quer para nós. Mas uma coisa eu tenho certeza: se nós invocá-lo e declararmos o nome de Jesus nesse lugar, Ele está pronto para te abençoar, te responder, te curar, te libertar e te projetar para a vitória. Então, Ele não só se interessa, como Ele quer estar envolvido e compromissado contigo. Tudo que nós desejamos, Salmos 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas muitas vezes nós esquecemos de continuar clamando, de continuar buscando, de continuar sendo gratos a Deus pelo que Ele tem feito. Seja grato a Deus pelo que Ele já fez na tua vida, não esqueça. Quem sabe tem pessoas que estão aqui nessa noite ou nos ouvindo pela rádio gospel ou pela internet, que Deus já fez tantas coisas na tua vida e você nem se lembra mais. Quem sabe você já passou por situações mais difíceis do que essa e você está aqui hoje.
E quem sabe hoje você reclama da situação. E Deus fala para você e para mim: invoca-me e eu vou te responder. Invocar o Senhor. Olha o que diz Salmos 25, verso 14. Salmos 25, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tem uma versão que diz: fará conhecer os seus segredos. Jeremias 33:3 nós lemos: invoca-me e te responderei, anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Quer dizer, você vai sair daqui com uma direção de Deus, porque Ele quer revelar a você algo grandioso, algo poderoso, mas você precisa tirar os olhos da situação e colocar os olhos nele, invocar o nome dele. Eu quero te dizer uma coisa: cada investimento que você faz no reino, você vai colher. Deus tem promessas para você, e Ele é fiel para cumprir. Aquilo que você depositar diante de Deus hoje à noite, com fé, você vai colher provisão para a tua vida. Porque nós estamos invocando o nome do Senhor, que está presente, que está vivo, e Ele quer compartilhar com você a sua aliança, compartilhar com você segredos. Quem sabe Ele quer te dar uma revelação, Ele quer te dar um entendimento diferente de situações. E eu nunca esqueço do que Deus falou comigo lá no ano de 2000. O poder que há em você depositar diante dele. Você acordar de manhã, você depositar a tua vida no altar de Deus. Entregar a tua vida no altar. Quantos lembram de uma experiência que eu tive em um banco? Alguém lembra? Só quem? Posso contar quem então? No ano de 2000, eu estava do lado de fora de um banco, olhando para uma fila. Nessa fila eu via muitas pessoas ali reclamando: eu preciso ir para outro banco, eu preciso sair, eu tenho um compromisso. Um brigando com caixa, o outro reclamando que uma pessoa passou na frente. E aquela confusão naquela fila, e eu olhando para aquela fila do lado de fora do vidro. E Deus diz para mim: se você tivesse que parar numa fila como essa para orar, você ia parar? Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando, será que eu ia ter paciência para esperar? Eu era o último da fila, eu ia esperar até o caixa para eu chegar lá e entregar minha oração. Será que eu ia parar? E Deus continuou me dizendo assim: eu tenho um caixa 24 horas para você. Esse caixa nunca está fechado e nunca tem ninguém na tua frente. Eu disse: Senhor, que bênção. Ele disse para mim que tem um caixa especial para mim, para a minha vida. Não vai ter ninguém na minha frente, eu vou chegar nesse caixa e vou ser sempre o primeiro. E quando eu chego ali, Deus continuou dizendo para mim: e tu não precisa pagar nada nesse caixa, porque o meu filho já pagou um alto preço por ti na cruz. Mas chega nesse caixa e deposita o teu coração, deposita a tua fé, e tu vai colher provisão. Senhor, que caixa massa esse! Todo dia eu tenho esse caixa. Você tem um caixa 24 horas aberto. Nunca você vai chegar lá e vai estar assim, desativado, sem sinal. Não. O teu sinal está aqui, no joelho. Quando você dobrar o teu joelho, começar a orar, estabelece a conexão. Só que Deus começou a mostrar muitas vezes a nossa vida no dia a dia, no nosso cotidiano. A gente enfrenta tantos desafios, tantas situações, e aí a gente acorda de manhã e sai correndo de casa, e quando vê chega de meio-dia, e aí tu esquece até de orar pelo almoço, e aí vai, quando vê de noite, meu Deus, eu não orei. Deus começou a me mostrar que muitas vezes nós vamos de manhã para a presença de Deus e dissemos assim: Deus,
Me dá minha bênção que eu estou com pressa. Me dá minha bênção logo, eu quero ser abençoado, eu preciso, Senhor, me entrega logo essa bênção que eu preciso ir. Eu estou com pressa. E aí Deus olha para nós e diz assim: quer sacar o quê? Não depositou nada. O teu cartão de crédito venceu, filho. Talão de cheque nem pensar você tirar. E eu comecei a pensar naquilo. Eu estava numa fila do caixa e Deus falou tudo isso comigo. E Deus me levou para 1 Timóteo capítulo 1, verso 8, se não me engano, que diz, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo que Deus era fiel para guardar o bom depósito. Tudo que você deposita fica guardado e você colhe provisão para a tua vida. Por isso que eu estou aqui nessa noite. Durante esses 9 anos, tudo que nós temos feito é depositado na presença de Deus, porque de nós não podemos nada. A Bíblia diz que nós não podemos receber nada se do céu não lhe for dado, nos for dado. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para buscar o que estava perdido, e nós queremos ouvir a voz de Deus, porque o diabo foi vencido naquela cruz, e Jesus já te entregou a vitória. Aquilo que você precisa já foi gerado no céu. Aquilo que você precisa, Deus já determinou para você. Mas nós precisamos clamar em obediência, porque Ele compartilha os segredos dEle para aqueles que o temem. Você compartilha algum segredo com quem você não confia? Compartilha? Algum segredo com quem você não confia? A oração é uma arma poderosa e nos permite ser íntimos de Deus. Então isso quer dizer que são dias que nós precisamos orar. Nós só perdemos por não orar mais. Teve um pastor que eu li um livro. Ele sempre fazia a agenda dele do outro dia. Acho que já contei isso aqui. Ele orava 1 hora todo dia de manhã. Quando ele foi fazer a agenda do outro dia, ele viu que tinha muito mais coisa do que ele fazia já para fazer. E ele parou para pensar e disse: amanhã eu preciso orar 2 horas para conseguir resolver tudo que eu tenho para resolver. Quando você ora, você não perde tempo. Quando você ora, você ganha tempo. Porque o que a Bíblia diz? Que aos seus anjos Ele dará ordem a teu respeito. Quer dizer, enquanto você ora, o reino avança. Enquanto nós oramos aqui, o reino vai avançar contra as trevas. Nós vamos orar aqui, nós vamos clamar e invocar o nome do Senhor, e cadeias vão cair nessa região, cadeias vão cair em famílias, cadeias vão cair, cadeias de enfermidade, de doença, de angústia, de medo, seja do que for, elas vão cair, porque Jesus é o poderoso, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está na tua vida, maior. Então, esse relacionamento com Deus é muito importante. Só que uma coisa interessante: Deus não quer apenas te ouvir, Ele quer falar também. Amém? Então, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Invoca-me e te responderei, diz a palavra, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Ele quer compartilhar os sonhos dele conosco. Ele quer distribuir dons. É isso que Ele quer fazer. Deus, Ele quer abrir os nossos olhos espirituais para entender e ver o que Ele tem feito. Amém? Deus, nesses dias, Ele quer compartilhar com você e comigo o que está no coração dEle. Deus, Ele olha para uma humanidade perdida, e Ele olha para nós dizendo: eu vou contar com eles. Então baixa tua cabeça nessa noite. Sabe, eu acho interessante uma coisa. Pode ficar assim de cabeça baixa. Sabe aquele amigo que te liga e diz assim: Ih, eu tenho uma coisa para te contar. O que acontece com você e comigo, você fica: meu Deus, o que ele quer me contar? Não vem uma curiosidade no teu coração? Quando alguém quer compartilhar algo com você, alguém quer contar algo para você, você não fica: meu
Meu Deus, o que é? O que é? O que é? O que é? Tem uns que são mais curiosos e ficam ali. Meu Deus, eu vou ter que ligar de volta para perguntar o que ele quer me dizer. E eu sei que, assim como eu, você, quem sabe, fica curioso, curiosa, pensando no que aquela pessoa tem para dizer. Agora me diz uma coisa: imagine se Deus virar para você hoje e dizer assim: ei filho, ei minha filha. Eu creio que Deus está olhando para nós nessa noite dizendo: filho, filha, ei, eu preciso falar contigo. Eu preciso falar com você. Você precisa parar. Você precisa renunciar a essa ansiedade. Você precisa renunciar a essa dúvida, essa mentira. Ele diz para você: eu quero falar contigo. Eu tenho uma coisa para te contar, mas você não para me ouvir. Você está correndo tanto. Quem sabe Ele está falando ao coração de alguém aqui: eu quero te contar muitas coisas, mas você não tem parado para me ouvir. Você tem se ligado em coisas que não edificam. Você tem se ligado, você tem dado valor para tantas coisas, e você esqueceu do que você disse para mim um tempo atrás. Você esqueceu que você disse que ia até o fim, que você não ia deixar de priorizar aquilo que Deus tinha para a tua vida. E hoje Deus olha para você e diz: filho, eu preciso falar contigo. Eu preciso que você vá mais longe. Eu preciso que você resista mais. Ele fala ao teu coração nessa noite. E eu não preciso nem comentar o que Ele quer continuar te dizendo, porque Ele tem promessas para derramar para você. Ele quer derramar a unção dEle sobre a tua vida. Ele quer curar você. Ele quer libertar você. Ele quer curar enfermos nessa noite. Mas Ele quer que você seja um agente de milagres na tua casa. E eu sei que você sente o que eu sinto, porque Deus está nesse ambiente. Esse ambiente aqui é consagrado para Deus. Esse ambiente aqui, milhares de pessoas vão se converter ainda nesse lugar. Não porque é um sonho nosso, mas porque esse sonho é sonho de Deus. Mas eu quero te dizer que você faz parte desse sonho. Mas quem sabe você está aqui nessa noite e nós lemos esse versículo que diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas quem sabe você precisa parar para ouvir, porque Ele tem tentado falar com você. Ele olha para você e diz: filha, não te desespere mais. Você tem esquecido do meu propósito. Você tem esquecido que é o meu reino na tua vida. Se Deus quer falar comigo, eu não vou perder tempo. Não deixe para depois fazer o que você precisa fazer hoje. Quem sabe você precisa se prostrar diante dele e dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva está aqui para te ouvir. E me sujeitar ao teu propósito. Agora pensa comigo, não é exatamente isso que Deus sussurra nos nossos ouvidos quando lemos Jeremias 33:3? Quando eu leio esse versículo, no mínimo eu fico muito curioso para saber o que Deus Todo-Poderoso quer me contar. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Senhor, aquilo que eu não consegui enxergar ainda, eu quero enxergar daqui para frente. Eu quero mudar a minha vida. O Todo-Poderoso quer te contar algo. Muitas vezes nós não entendemos a profundidade da intimidade com Deus. E Deus quer te levar mais profundo nessa noite. E sabe o que Deus falou no meu coração? Pode ficar assim, nós vamos orar. Para que você ouça a voz de Deus, preste atenção no que eu estou te dizendo. Para que você ouça a voz de Deus, você precisa diminuir o volume da ansiedade. Você precisa diminuir o volume do mundo. Você precisa diminuir o volume da dúvida, da mentira. Você precisa diminuir o volume para que você consiga ouvir.
Quem sabe você precisa diminuir o volume da ganância, de querer tanto as coisas, e se voltar para o reino, para aquilo que Deus quer para você. Salmo 127 diz: o que adianta se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E Deus não te chamou para trabalhar em vão. É na intimidade que nós alcançamos Jesus, é na intimidade que nós alcançamos seu perdão, a sua justiça. Eu falei domingo à noite que muitas vezes nós nos organizamos para entregar a vida para Jesus, e é o contrário. Nós entregamos a vida para Jesus e Ele organiza a nossa vida. Então, assim, de cabeça baixa, qual é o desafio que você está enfrentando? Qual é o desafio que você precisa buscar nessa noite? Através da nossa intimidade com Deus, as pessoas vão ver a obra de Deus na nossa vida e nós vamos frutificar, porque as pessoas vão nos conhecer pelos frutos que temos na nossa vida. Então, nessa noite, fica assim de cabeça baixa. Eu vou ler um versículo para você. Olha o que continua dizendo aqui, 6 a 9, fique assim de cabeça baixa, mas preste atenção. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. É para você, igreja, mensagem de fé, você que nos ouve. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram a mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre as nações da terra que me ouvirem, e todo o bem que eu lhe faço espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Deus tem promessas para a tua vida se cumprindo hoje à noite neste lugar, mas Ele quer que você invoque o nome dEle, invoque o Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui para te ouvir, estou aqui para te tocar, Jesus. Vamos ficar todos de pé.